Olá, pessoal! A proposta deste vídeo é apresentar o pensamento político de John Locke. Para situar aqui a importância do pensamento político do John Locke, ele vai ser importante tanto para a Revolução Francesa, já que ele influencia os iluministas, ele vai ser importante também para a ideia de divisão dos poderes que o Montesquieu vai trazer melhor elaborado, mas já estava no John Locke, e vai ser influente também para os americanos da independência dos Estados Unidos. Então, o Estado liberal, né, deve muito às ideias do John Locke, que traz as ideias do partido a qual ele fazia parte, ali na Inglaterra, os Whig, e vai organizar, né, a ideia que vai ser pensada, trazida para pensar o Estado liberal. E aí, qual é o contexto que ele está vivendo? Ali no século XVII, você tem uma Inglaterra conturbada, que morre a Rainha Elizabeth I e assume James Stuart, que tem o pensamento do absolutismo político, aquilo que se encontra nas ideias do Hobbes, por exemplo, do rei acima da lei, o soberano decide tudo. Porém, nesse contexto também, tem a Revolução Gloriosa, por parte, né, do pessoal envolvido ali no parlamento inglês, que tem os burgueses do parlamento, que trazem as ideias liberais, e essas ideias vencem. O rei tem que ficar abaixo da lei. Essas ideias influenciam John Locke, que está vivenciando tudo isso, pensando o Estado. A ideia central dele, do pensamento dele, é a ideia de liberdade. É a grande defesa dele, no seu livro, O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, que ele vai mostrar o porquê existe o Estado, né? Ele vai trazer também aquilo que o Hobbes já coloca, de um estado de natureza, mas agora pensado de outra forma, de uma forma diferente. O estado de natureza aqui é diferente para o Locke do que era para o Hobbes. A liberdade do que, então, ele está pensando? Tanto liberdade de ir e vir, ir para onde eu quiser, né? De propriedade, ter os bens que me pertencem por direito, e liberdade religiosa. É um protestante trazendo ideias de liberdade religiosa. Cada um pode ter a fé que precisa ter, né? Até porque que sente necessidade de ter. Até porque a Inglaterra teve conflitos, né, de protestantes e católicos. Então ele está pensando isso. O Estado não tem que ser um Estado religioso. Cada um tem que ter liberdade de culto. Cada um, né, faz parte da igreja que se sente mais à vontade, que se sente pertencente. Ao Estado cabe cuidar então do bem-estar material do cidadão. A igreja, né, as igrejas cuidar do bem-estar espiritual, o Estado, bem-estar material, garantir justamente esse ir e vir, a propriedade, garantir a própria liberdade religiosa. Então, o poder político, né, o que é o poder político para ele? É o poder, né, esse direito de poder criar as leis. É o poder político não é de dominar todo mundo, é o poder de criar leis para organizar a vida em comum, né? E além, é claro, de elaborar a lei, é preciso de alguma maneira garantir que essas leis sejam executadas. Só a lei em si, né, não garante só a existência dela não garante a sua execução. É preciso de criar maneiras também de que se executem essas leis. Esse é o poder político. Então a lei, né, qual é a função dela? É o bem comum. E se vocês lembram bem, a gente trabalhou na teoria do conhecimento, que o John Locke, né, o empirista, pensa que todo mundo é uma tábula rasa. Todo indivíduo nasce sem ideias específicas das coisas. É através da experiência que vai criar suas ideias. Ou seja, todos nascem iguais, sem experiência nenhuma. Ninguém nasce superior. Não tem essa ideia de nobre e não nobre, né, as pessoas inferiores, né, os plebeus. A ideia aqui é que não tem ninguém, não tem justificativa para alguém estar acima das leis ou para existir privilégios de qualquer tipo. Todos são iguais, todos nascem iguais. Vai ter diferenças conforme a vida passa, obviamente, de interesses, etc. Porém, a princípio, todos nascem iguais. Essa é a ideia central para ele. É o John Locke, como um jus naturalista, jus direito, natural, né, naturalismo e naturalis de natural,
né? Ou seja, já está no indivíduo antes de qualquer coisa. Ele defende a ideia de que existia um estado de natureza onde os homens eram livres e iguais. Antes de existir o Estado, existem os indivíduos, e a princípio são eles livres e iguais. Não tem na natureza razão para alguém ser escravo de alguém ou melhor do que alguém. Então, né, esse Estado livre e igual é muito frágil. Não tem lei, né, etc. Pode ser que alguém queira sobrepor o outro à força, querer impor que o outro trabalhe para ele, querer a mulher do outro, os bens do outro, a propriedade. Então você entraria muito fácil no estado de guerra. Já que os homens, então, ele está olhando, né, apesar de livres, iguais, terem razão, amarem uns aos outros, né, o Locke traz muito da questão religiosa, os homens se amam, eles têm razão, porém, né, são imperfeitos, também cometem maldades, também podem querer sobrepor seus interesses, o homem se ser ambíguo, então através dessa imperfeição, né, os homens não são anjos, é necessário a política. A política vem para organizar, né, um possível estado de guerra. Né? A princípio não é um estado de guerra, homens livres e iguais, porém facilmente se cai em estado de guerra se alguém, né, se for tentar se sobrepor ao outro. Então, o que as pessoas fazem? Né? Os indivíduos, né, resolvem criar um acordo comum entre todos, né, para se ter um Estado, para se ter uma organização política. Né? Os indivíduos fazem um pacto, um contrato, em que eles aceitam fazer parte de uma comunidade política, vindo um indivíduo. Diferente do Aristóteles, né? A sociedade não é natural do homem, é um artifício. Os homens criam o Estado para poder viver uns com os outros. Esse contrato social, então, ele tem que garantir, né, a vida e a liberdade, os direitos naturais do homem. Aquilo que cada indivíduo já tem em si. Só que talvez sem o Estado isso pode não ser garantido, porque o outro pode tentar escravizar, pode tentar impedir que eu ande onde eu queira andar. Então ele está olhando para isso. Né? Nós, cada indivíduo livre por natureza, né, tem esse direito. O Estado tem que garantir esse direito. Né? A vida, a liberdade e a propriedade. Aqui para o Locke a ideia é central. Eu tenho direito à minha vida, Deus me deu, eu tenho direito a ela, eu sou livre, né? Nada me torna escravo de alguém naturalmente, eu tenho direito à propriedade. Aí eu já explico melhor essa ideia. Então, para que então o convívio entre as pessoas seja possível, né, para que se possa existir a sociedade, é necessário os homens criarem as próprias leis. E aí essa ideia de direito positivo. Você tem direito natural, que é o direito de natureza, vida, liberdade e propriedade, e você tem o direito positivo, que são as leis criadas depois do contrato social. Por exemplo, você cria a lei que é proibido matar, e a pessoa que mata ela vai ter determinada punição. Você cria a lei que é proibido o roubo. Você cria, por exemplo, a lei seca, que proíbe que as pessoas dirijam, colocando em risco a própria vida e a vida do outro. Essa é a ideia do John Locke, direito positivo, para garantir, então, um convívio possível entre os homens. Quem comanda e organiza a sociedade é a lei. Lei que os homens criam para garantir justamente a vida, a liberdade e a propriedade. Leis para quê? Para o bem comum. Aí a ideia de propriedade, central para o John Locke. O que ele está falando por propriedade? É tanto a minha própria vida, tanto a minha própria liberdade, quanto as posses que eu tenho. Primeiro, em relação à vida, né? Deus deu para cada um a vida. Inclusive, é uma propriedade que nem eu posso tirar, já que Deus me deu essa vida. Então, já tem aí, né, essas ideias religiosas tornam também o pensamento do John Locke facilmente aceito na sociedade. Vai ser visto com bons olhos, porque ele está trazendo questões religiosas também para pensar a política, ainda que esteja separando onde o Estado deve agir e onde a igreja deve agir. Ele traz muito do pensamento protestante para pensar a vida comum. Deus criou um mundo para todos, todo mundo
tem acesso a terras, alimentos, etc. Então, a princípio, tudo é de todo mundo. Porém, quando eu trabalho numa terra, quando eu cultivo, quando eu aro a terra, eu trabalho nela, aquilo é propriedade minha por direito. Eu transformei, eu dei um valor novo para algo que já existia. Se antes era comum, quando eu trabalho e eu crio, é algo meu, eu tenho direito a essa propriedade. É isso que o Locke também quer garantir. O Estado tem que garantir essa propriedade. Se eu trabalhei nessa terra, eu cultivei isso, então é meu por direito. Essa ideia aqui da propriedade, então, como algo importante para os indivíduos, que é dele, é direito dele. Eu criei sobre algo, eu modifiquei algo que era natural, então é meu por direito. Aqui ele vai dar uma ideia que atravessa todo o pensamento econômico também, de que o trabalho é o que dá valor para as coisas, né? Tudo tem um valor de acordo com o que foi trabalhado. Isso vai influenciar tanto os economistas liberais quanto o próprio pensamento, né, do Karl Marx, para ter uma noção do peso desse pensamento do John Locke. Então, né, para encerrar a ideia aqui, essa filosofia do John Locke pensa o indivíduo antes do Estado, ao contrário do Aristóteles, que entendia a sociedade como natural. Então, o indivíduo, eu, vim antes e resolvi fazer parte da sociedade política. O contrato social precisa de um consentimento, então todos os homens entram em acordo que é melhor fazer parte de uma comunidade política, de um Estado, para garantir sua vida, sua liberdade, sua propriedade. Assim, né, para que o Estado consiga garantir de fato aquelas liberdades, os meus direitos naturais. E ele dá um poder central ao legislativo, às leis. Inclusive, ele coloca a importância de separar o poder executivo, por exemplo, uma figura de um rei ou um presidente, né, depende do governo, mas para o contexto dele, pensando no rei, e o legislativo, né, a Câmara dos Deputados, ou ali o parlamento em inglês, né, que vai criar as leis, e essas leis que vai dizer como que as pessoas têm que agir ou o que elas não podem fazer. Inclusive, organizar até o próprio rei. O rei está abaixo da lei. Ninguém está acima da lei. A lei é para todos. Porque todos são iguais e livres. É essa a ideia. Espero que tenham gostado. É um pensamento interessante e importante, mesmo que quem não concorde buscar conhecer para entender, porque ele fundamenta todo o liberalismo político. Ok, pessoal? Valeu!